Muito boa noite nesta sexta-feira. Deixa eu chamar aqui a nossa convidada de hoje. Hoje o bate-papo é interessante. Pós-venda no atendimento no mercado imobiliário de alto padrão. Opa, muito boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. Que Deixa eu prazer te estar aqui com você. prazer todo nosso. Deixa eu te achar aqui no computador, achei. Vamos lá. Estou colocando o meu aqui também. Muito boa noite, Ana Mesquita, Tele Marques, Linda, muito boa noite, Revela Business, muito boa noite. Isso mesmo, gente. Vamos lá. Nosso bate-papo de hoje, nós decidimos antecipar devido ao fuso horário da Renata, e É por um lado foi verdade. até bom, né? Foi bom porque é sexta-feira, Aham, as pessoas querem é sair. verdade, é verdade. Renata, antes de mais, quero agradecer por ter aceito o meu convite. Já tem 2 meses já que a gente conversou, né? E pronto, chegou o grande dia. E eu já Verdade. te sigo há algum tempo. Parabéns pelo seu conteúdo, é muito relevante para o mercado imobiliário e não só. Por exemplo, o bate-papo de hoje, o tema de hoje, eu estava pensando bem, não é só para o mercado imobiliário, Com e sim certeza. para qualquer tipo de nicho. No restaurante, ah, concessionária de carro, concessionária de moto, concessionária de avião, concessionária de Na caminhão. verdade, Então vamos lá. qualquer negócio, né? Funciona para. O conceito é o mesmo e ele É, funciona para qualquer negócio. muito bem. Gente, então vamos lá. Nosso bate-papo de hoje é com a empresária, ela é consultora, palestrante, mentora, uma especialista em posicionamento e brand e encantamento em vendas. Apaixonada por viagens, que eu já vasculhei sua vida. Então vamos receber aí a Renata Tavares, seja bem-vinda. Muito Então, obrigada, Luiz. fala pra gente de qual estado do Brasil você está falando, da onde você está falando. Eu estou E falando aqui de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Campo Grande. tá, aqui atrás, aqui atrás. E como foi sua virada de chave? Que as pessoas gostam muito de saber o antes e o depois para se tornar essa referência aí no mundo de posicionamento. Então a palavra é sua, Renata. Fica à vontade. Tá, vamos lá. Eu não uso o termo virada de chave, sabe, Luiz? Porque eu acho que a gente constrói coisas de maneira muito consistente durante anos, né? Eu acho eu acho talvez até um desserviço, as pessoas elas ficam muito paradas buscando a tal da virada de chave, buscando um segredo, né? Um, um segredo que algum guru da internet vai vender e elas vão começar a vender mais, a produzir mais e não apostam na construção que é muito de formiguinha, na verdade, né? E até essas pessoas que vendem facilidade, elas estão construindo há 15 anos o que elas estão colhendo Não é, hoje, né? Se você é for verdade. pegar essas pessoas que bombam hoje na internet, na verdade, se for olhar bem, elas estão lá há 15 anos trabalhando, É verdade. né? Então, eu sou do tipo que eu não acredito nesse tipo de milagre, e por isso que eu não uso muito o termo virada de chave. Esse ano eu faço 49 anos e eu trabalho, eu venho construindo essa história há 25, né? Então, Imagina, hein? coisa que não é uma Imagina. coisa que aconteceu do dia para a noite, nem foi uma virada de chave, né? Até quando eu me tornei referência no alto padrão, no luxo, e com a marcenaria que eu tinha aqui, que acho que você até viu uns trechos, que eu tive essa marcenaria por 7 anos, que eu trabalhava com essas toras gigantescas, eram produtos ornamentais, artísticos, tinham uma linguagem muito artística. Mas, e eu lembro de ouvir muito, porque essa marcenaria minha realmente bombou, assim, em 6 meses, era um acontecimento, e foi um estouro. E as pessoas achavam, nossa, a Renata fez isso do nada em 6 meses, ficou
famosa e tal. Eu falei, não, antes disso, eu tinha 18 anos de trabalho em Caraca! São Paulo, eu tinha agência de design, desenho industrial e marketing, então eu tinha uma história de 18 anos em São Paulo trabalhando para grandes indústrias, né? No final desse período, eu tinha contratos com a Johnson Johnson, a Ginomoto, indústrias químicas enormes, eu trabalhava com produtos e projetos gigantescos, globais. E aí, quando eu abro a minha marca, quando eu abro para fazer um produto que eu queria vender, uma coisa que eu queria implementar, eu sabia o que eu estava fazendo, eu sabia como me posicionar, eu sabia criar uma marca. Eu vim do design gráfico, da comunicação visual, então eu sabia fazer tudo. Então, não é que para você ver como o trabalho de posicionamento de marca, ter clareza sobre isso, clareza sobre o que você quer comunicar, qual é o valor que você está entregando, focar naquilo. E aquilo já estava no meu DNA, eu trabalhava com isso há quase 20 anos. Então, o resultado vem quando você sabe o que você está fazendo. E é isso que eu venho ensinando agora. Né? E naquela época, quando eu abri essa marcenaria, que foi finzinho de 2017, ainda não era essa loucura no Instagram que é hoje, Não, né? não era. Não era. E eu já fazia de uma maneira muito natural o que hoje o povo vende como metodologia, que é o storytelling, né? Eu nunca dei esse nome. Mas eu mostrei desde o dia zero, eu indo atrás de madeira, indo no mato, buscar madeira, buscar fornecedor, a construção do meu galpão, que virou um lugar super legal aqui, onde tinha os eventos. Eu mostrei a reforma, desde a quebradeira até subir. Então, assim, as pessoas acompanharam o processo de construção desse negócio desde o dia zero. Então, eu tinha um público extremamente engajado, assim, foi uma loucura, realmente. Porque realmente funciona fazer tudo isso. Mas você tem que saber fazer, tem que saber o que está fazendo. Esse dom da comunicação, eu construí. Eu acho que a gente tem algumas coisas da gente, tem alguma coisa que vem da nossa formação, até tem umas Aí, peculiaridades da minha infância aí, porque minha mãe é artista plástica, meu pai, apesar de ser engenheiro, ele tem esse lado artístico também muito forte, ele brincava com a gente de fazer filminho. Então, assim, que legal. a gente era os atores mirins dele. Então, eu tenho essa construção que me é muito vantajosa, e o olhar artístico, que talvez tenha um pouco meu, um pouco dessa convivência com a minha família também. Mas hoje todo mundo tem que saber se comunicar. É, O mundo mudou, né? O mundo mudou e isso é uma ferramenta que todo mundo precisa saber usar. Né? Mas só que começa com essa história na hora que você chega, tá, vamos ver a comunicação. A pessoa não sabe nem qual é o valor que ela entrega, quais são seus diferenciais, analisar sua concorrência, né? Entender qual é o buraquinho que você pode ocupar dentro na mente do seu cliente, como que você se coloca como diferente ali, né? Fica todo mundo tentando imitar todo mundo e aí acaba que fica pasteurizado a comunicação de todo mundo, falou tudo. Todo né? mundo quer copiar todo mundo. Espetacular. Vamos ao tema, vamos ao tema. Vamos lá. Já são 18h10 já. Deixa eu só dar uma boa noite aqui. Se deixar, eu falo muito, tá? A Linda, muito boa noite. Tiago, muito boa noite. Joelson, Raíssa, Verusca, João, Lidiane e o Welber. Então vamos lá, gente. O bate-papo de hoje é sobre excelência no atendimento nas vendas e pós-venda do mercado imobiliário do alto padrão. Então é um assunto que eu escolhi lá na bio da Renata, achei interessantíssimo e fiz esse convite para ela. Então, para as pessoas que não acompanham aqui o canal, eu sempre gosto de fazer uma pequena introdução antes de entrar no tema. Perfeito. Então, vamos lá. No mercado imobiliário, o atendimento, tanto na venda quanto no pós-venda, é fundamental para o sucesso de uma imobiliária ou qualquer tipo de nicho. Um bom atendimento na venda, com um corretor atencioso e que atenda às necessidades do cliente, aumenta as chances de fechar negócio. Com certeza. O pós-venda, por sua vez, é crucial para construir um relacionamento duradouro com o cliente, garantindo assim uma satisfação e fidelidade. E é pura verdade. Renata,
Vou esperar você agora desenvolver esse assunto da venda e, na sequência, você pode falar aí no pós-venda. E no finalzinho, vamos falar um pouco da sua mentoria, que eu estou curioso de Tá saber. joia. Então, a palavra é toda sua. Vamos lá. Eu acho que esses fundamentos, eles servem para qualquer negócio, na verdade, em qualquer nicho, e também não necessariamente só para o luxo. O que muda, eu acho, no luxo? O nível de sofisticação, o nível de detalhamento que as coisas vão chegando, né? Então, assim, quanto mais alta a régua, mas mais detalhes, mais complexo vai ficando, né? Eu costumo dizer que quanto mais alto o segmento, luxo e luxo absoluto, as coisas vão ficando cada vez mais tensas no sentido, a pressão aumenta. O teu cliente é muito exigente, o teu cliente é muito viajado, tem muita referência, já é super estimulado, já viveu experiências fabulosas, então vai ficando cada vez mais difícil surpreender esse cliente de altíssimo padrão. Então, é um esforço muito gigantesco, né? Eu falo até nas minhas consultorias, nem toda marca precisa tentar mirar no luxo, porque tem-se essa ilusão de que eu só ganho muito dinheiro vendendo para o cliente de luxo. Não, eu conheço gente ficando milionária vendendo para a base, né? Então, mas uma coisa não muda, que eu acho que é a excelência no atendimento. E eu acho que a gente vive hoje uma era de que é tão fácil comprar tudo, né? A gente não tem mais uma limitação geográfica de compra. Você quer comprar qualquer coisa, você tira uma foto, você joga lá no Google Lens, ele te dá onde você compra, o que marca é. A gente eliminou uma série de obstáculos nessa relação de cliente com o consumidor. Então, eu até recebo muitas queixas que eu falo, Renata, eu vendo aqui, tenho uma lojinha, mas o meu maior competidor é o meu próprio fornecedor que vende no site dele, né? Então, assim, eu tô aqui vendendo, sei lá, eu compro essa pecinha de decoração, vendo aqui na minha loja por um preço X. O meu fornecedor disse, ele tem a loja dele online vendendo com desconto. Então, assim, realmente mudou o cenário de todo mundo. E aí, aonde que fica um grande diferencial competitivo? E aí isso é para o alto padrão, mas é para todo mundo, é relacionamentos, né? O atendimento que você vai dar para esse cliente, né? Porque chega uma hora, eu acho que a gente tem que analisar essas coisas. O que vai fazer a diferença, então? Se o meu cliente pode buscar esse mesmo produto em diversas fontes, comparar tudo, o cliente já está muito bem informado. Muito bem informado. Então, o que falando aqui na tua área, que é mercado imobiliário, o que vai diferenciar? Você tem são coisinhas muito pequenas agora que vão diferenciar, porque o grosso, o básico, está disponível para todo mundo. Todo mundo tem a mesma informação, todo mundo busca no Google. Então, assim, o que você vai trazer de diferencial? É uma informação privilegiada? É um conhecimento que vai além daquele mercado? Né? O cliente sentir confiança em você, porque principalmente no mercado imobiliário, a gente tem uma certa... Eu acho que o corretor, essa figura é ainda muito importante, porque existe uma segurança que o negócio precisa te oferecer. Né? Você vê, eu vejo uma casa vender, não é, será que é real? Será que está vendida mesmo? Será que essa casa é dessa pessoa? Porque também a internet traz esse tipo de insegurança. Será que não é golpe? Né? Eu quero alguém que me traga segurança no negócio. Então, eu acho que ainda no mercado imobiliário, diferente de um comércio de varejo, a figura desse corretor, desse atendimento é muito importante ainda. E aí, o que vai diferenciar entre um e outro? É esse atendimento de excelência, é você estar disponível, você responder com exatidão, você demonstrar conhecimento, você tem informações que vão além, né? Então, às vezes, é você saber que
poxa, você poder trazer para esse cliente informações que mais, olha, vou te mostrar essa casa, saber o que vai acontecer naquela região, qual é o plano diretor daquela cidade, o que tem de expansão atrás daquilo, olha, aqui você está comprando agora, mas saiba que ali vai ter tal coisa, ou até dizer, olha, essa casa está maravilhosa, mas vai sair aqui um negócio atrás que não vai ficar legal, trazer informações relevantes para uma tomada de decisão mais consciente do cliente. Mas um fundamento que vai para todos os negócios é você ter um interesse genuíno pelo teu cliente, um interesse genuíno pelo valor e pelo sucesso dele. Você não querer, você não se preocupar com essa única venda, mas você se preocupar com porque tem recorrência. Você tem que pensar em recorrência, em indicações, né? Então, assim, não se preocupar com aquela venda que é pontual, mas de realmente... Tem uma frase muito famosa que faça amigos enquanto faz negócios, né? Verdade. Você realmente tem interesse naquela pessoa. Muitas vezes eu deixei de fazer negócios porque eu sabia que eu não ia conseguir satisfazer a necessidade daquela pessoa. Eu prefiro não concluir uma venda que vai deixar um gosto amargo Eu, na pessoa, eu já passei por isso. né? Eu deixei de vender um avião em agosto do ano passado, um Citation, para um advogado lá em Brasília, e eu me senti incapaz de continuar com o processo. Eu dei para uma empresa de Brasília mesmo, no final eles me deram 20 mil reais na época, pela indicação, mas assim, eu me senti muito inferior, despreparado, melhor, despreparado de continuar a venda para esse advogado. Hoje, somos amigos, de vez em quando ele vem aqui na minha cidade, tomamos café, e às vezes ele já até joga na minha cara, ô Cláudio, tão fácil, tá? Não, fácil não. Não foi fácil assim, Mas eu não. acho Assim. que cria um vínculo até maior, né? E numa Eu fui outra oportunidade, sincero, Renato. Eu fui né? muito sincero. Olha, até esqueci o nome dele. Acho que o Dr. Washington. Olha, Dr. Washington, a aeronave está aqui, falta uma porrada de documento ainda. E assim, cara, eu vou indicar uma empresa especializada num assunto que está praticamente dentro da ANAC, que vai continuar com os trâmites aí até a aeronave chegar no seu hangar. E pronto, dito e feito. Então, você Passei o cliente. você Sim. fez um negócio que, na verdade, que é muito... Eu falo muito sobre conciergeria no atendimento. Você incorporar o concierge, que é aquela figura dos hotéis de altíssimo padrão, Uhum. que estão ali no hotel para atender, desembaraçar e facilitar qualquer necessidade ou desejo dos seus clientes mais luxo, né? E a gente trabalhar como um facilitador para o nosso cliente, né? A gente precisa ter esse olhar. E isso que você fez entra nesse conceito que eu chamo de conciergeria, de desembaraçar os nós para o Isso, cliente, isso mesmo. né? E Isso. às vezes a gente não vai ganhar com isso, mas a gente ganha a confiança da pessoa. Ele provavelmente não fechou com você esse negócio, mas ele pode te indicar para uma outra pessoa, falar, olha, vai nele porque ele vai te ajudar, e se ele não puder te ajudar, ele vai te encaminhar para quem vai Tem um resolver, né? plano B. Você é útil para a pessoa, Isso, né? isso E eu mesmo. acho que também tem um pouco de preconceito das pessoas de se sentirem servis. Eu acho maravilhoso servir, Ah, eu... né? Desde que, por exemplo, eu até dei um treinamento um tempo atrás, aqui, uns dias atrás, que o treinamento estava marcado para começar às 8h30. Eu, às 7 da manhã, estou no local, né? Porque eu quero Então, pô, chegar, eu quero olhar, entra. eu quero ligar meu computador, eu quero checar se está tudo funcionando, eu quero ter tempo de uma antecipação para poder, se deu algum problema técnico, eu tenho tempo de resolver para que eu esteja pronta para quando chegar a primeira pessoa, eu estou ali pronta, ok, para recepcionar. E eu Muito acho que bem. tem muito, e acho que as pessoas têm um pouco
elas se sentem pequenas ao servir o outro, né? De se colocar como uma pessoa servil. E eu acho isso uma bobagem, porque a partir do momento que você é útil, você se torna necessário, né? Você é uma pessoa que desembaraça, que resolve problema, facilita isso. Isso é muito do mercado de alto padrão. O cliente de alto padrão, ele não quer ter dor de cabeça. Ele quer alguém que esteja 3 passos à frente dele. E eu acho que falta muito disso, de pensar 3, 4 passos na frente do cliente. Entendeu? Para não deixar o cliente tropeçar ou fazer uma escolha errada, antecipar os problemas e ir limpando o caminho para o cliente passar fluido pelo É processo. verdade. Né? Verdade. Tentar trazer maior fluidez para o processo, porque a gente sabe, principalmente no mercado ou de qualquer tipo de venda consultiva, existem muita burocracia, o cliente não conhece aquele universo, então você tem que ser um guia. O cara tem que olhar para você e falar, cara, eu estou com a pessoa que mais conhece o caminho, né? Que sabe desembaraçar todo o caminho para que eu consiga ir desse ponto A ao ponto B da maneira mais tranquila possível. E não quer dizer que não vai acontecer imprevistos, mas quer dizer que você está sempre a um passo à frente, trazendo... quando você está o problema, sei lá, não conheço muito dessa tua área de venda de aeronave, mas, deu um problema numa documentação, chega, olha, tá dando esse problema, já estou resolvendo dessa forma, vai acontecer desse jeito. Então, você traz uma segurança para esse cliente de que você tem o controle da situação, que ele se sente seguro. Eu acho que falta muito, quando as pessoas querem trabalhar, se vestem de milhões de logotipos, mas não se preocupa com esse tipo de coisa, né? Não se preocupa em trazer a eficiência e aquela sensação de estar sendo super bem atendido, que você está resolvendo todos os problemas, que você comprou o problema do cara. Isso, Entendeu? é isso mesmo. Resumindo, é isso. E isso é para tudo. Então, quando a Verdade. gente fala de atender alto padrão, o alto padrão, ele não quer ter a menor dor de cabeça. Ele quer pagar e ele quer receber o produto ou o serviço dele perfeito, da melhor condição, no melhor prazo possível, desembaraçado. E se tiver problema, ele ter certeza de que você não está dormindo enquanto você não resolveu o problema dele. Isso, entendeu? E isso assim, mesmo. atender alto padrão, quem quer entrar no alto padrão, tem que saber. Vai atender de fim de semana, vai atender fora do expediente. Natal, Não Ano Novo, feriado. vai Não atender, tem, não tem. vai dar problema, você vai ter que estar lá para resolver. O cliente. Então, assim, por isso que paga-se caro para produtos de alto padrão, porque não é só o produto em si, porque o produto de extrema qualidade tem que ser, perfeitas condições tem que ser, mas requer uma disponibilidade, uma assistência acima da média, muito acima da média. Então, se der um problema alguma coisa que você vende, seja lá o que você vende no alto padrão, você vai correr para atender esse cliente, para resolver o problema dele. O cliente de alto padrão, ele não quer esperar 15 dias para resolver o problema dele. Ixi, Entendeu? você tá louco. É 15 dias assim, o advogado dele já me liga. Na já te hora. liga. Já liga. Então, assim, na época que eu tinha marcenaria, poxa, se tivesse dado qualquer problema numa entrega ou em algum produto meu, a gente já trabalhou em dia de Natal para o negócio estar pronto, entendeu? É o Dar uma correto. manutenção, né? Acontecer um problema, às vezes não é nem um problema da peça, mas aí o cliente te aciona porque precisa de uma ajuda, entendeu? E você estar lá disponível, isso é o que custa atender ao altíssimo padrão. Espetáculo. E é cansativo mesmo, mas é isso, entendeu? As pessoas querem o resultado, querem o status, mas não querem pagar o preço, entendeu? Então, Renata, vamos pegar essa deixa sua aí, você falou sobre assistência. Vamos falar um pouco do pós-venda. Depois da venda concluída, tudo certinho, desabara, desfez as cordas, né, no cartório, que seja no imóvel, na prefeitura, os aviões lá da ANAC, beleza, está tudo tranquilo, o produto está na sua mão, vamos partir agora, daqui para frente, o pós-venda. Como é que funciona o pós-venda? Dá uma dica de ouro para a gente aí. eu acho que é aí que mora um grande segredo.
porque Mora o perigo. mora um perigo e uma grande oportunidade também, porque na verdade, eu falo assim, a coisa começa depois da venda, né? Porque é muito, assim, tem todo um esforço até que a venda aconteça, tem, mas você mostra quem você é no pós-venda, né? Porque na hora que dá um problema, em qualquer um desses negócios, pode dar um problema no pós-venda, né? Na tua área, não conheço a área, não sei quais problemas que você enfrenta no pós-venda, mas todo negócio tem problema de pós-venda. E faz parte, né? Todo negócio tem. E aí, tá. A maneira como você responde a isso vai dizer realmente se você é bom ou não, né? Eu falei, é muito bom enquanto está tudo funcionando. Eu falei, a empresa mostra quem ela é quando dá problema, né? Quando ela se dispõe a resolver e ela assume ela assume, principalmente quando a gente realmente erra, ou um produto nosso deu problema mesmo, ou faz parte aí. A venda não acaba na hora que você passou, deu o Pix, ou o cara passou, pagou, fez a TED, fez a transferência. A venda não acaba aí. Aliás, a venda idealmente nunca deve acabar. Volto a dizer que venda para mim é um relacionamento e a gente quer um relacionamento de longuíssimo prazo com os nossos clientes. É muito mais fácil. A venda ela exige menos esforço para aquele cliente que a gente já vendeu e esse cliente extremamente satisfeito, que nos indica, o cliente já vem amaciado, né? Já vem praticamente trabalhado. Então, aonde que está o negócio? É no pós-venda. Então, se o teu cliente der um problema, uma coisa que eu acho que é odioso e que as pessoas costumam fazer, deu um problema, querem se esconder do cliente, né? Quer fugir ou quer jogar a Não responsabilidade atende mais, não atende mais o telefone, isso não vai responde deixando, mais os não e-mails. responde mais o e-mail, e eu acho assim, o que todo mundo quer? É só você se colocar na pele, né? Porque a gente também, em várias situações, a gente é o cliente. É, O que a gente quer quando a gente está com algum produto, com algum serviço? A gente e deu algum problema, ou você tem alguma dúvida, e mesmo que não seja culpa da empresa, você quer um suporte, um atendimento, você quer uma assessoria. Isso não quer dizer que no pós-venda não precise ser cobrado um serviço extra. Você pode criar as políticas que você quiser, mas o cliente ele quer uma solução, ele quer atendimento, ele quer assessoria. É lógico, a gente está falando aqui de um universo gigantesco, aqui tem clientes que são injustos, né? A gente sabe que tem clientes que, poxa, Renata, o cara está me cobrando um negócio que não é da minha alçada, né? E eu entendo, eu passo por isso. Isso foge da minha alçada, isso não tem nada a ver comigo. Mas até isso de você atender e você tentar conscientizar aquele cliente, olha, eu estou aqui, vou te ajudar. Isso não é da minha alçada, mas eu vou te ajudar, vou levar você vou te ajudar a solucionar o teu problema, mas você se tornar esse suporte para essa pessoa o tempo inteiro vai trazer para ela, vai trazer para você a recorrência que você precisa, a indicação que você precisa. E o pós-venda ele é muito delicado se você tratar o cliente com desdém, porque você diz para ele que você só queria o dinheiro dele, é, né? Você não estava a interessado em, sensação é essa. né? A sensação é essa, agora depois que vendeu para mim, não me quer mais, né? Não vai me Eu vejo resolver muito mais. no mercado imobiliário, eu comparo um pós-venda de uma concessionária de carro. Quando você vai levar o seu carro para fazer uma manutenção, uma troca de óleo, uma troca de pastilha, você vê o atendimento, aqui na minha região é assim, tá? É. O atendimento é café, é bolacha, e de quanto isso o pessoal está resolvendo seu problema. Ela Uhum. falou, Renata, você não quer ficar aqui? Ô, Renata, vai demorar 2 horas Vou te a troca levar. da pastilha. Vou te levar você no shopping. Pode ser, Renata? Que 2 horas o menino tá lá de novo. Aqui, É. aqui na minha região é desse jeito. Não é assim, Renato, ó, tem um sofá ali, e o café tá ali, e, ó, espera aí. Por exemplo, no, alti- Pô, é é, sacanagem. no Sacanagem. altíssimo padrão, isso é Não inadmissível, existe, não existe. né? Então, assim, eu tenho um caso aqui que é muito legal, de um amigo meu que é cirurgião plástico,
que no pós-operatório ele tem um chofer com uma BMW carregando as pacientes dele para que elas não podem dirigir. Né? Então, e também para não incomodar parente, que todo mundo trabalha, isso era um problema no pós-venda. Né? A cliente dele, a paciente dele não pode dirigir, não pode pegar nada, tem que ficar pedindo para marido, para amigo, para tio, para a irmã, e todo mundo trabalhando, então causa um transtorno para ela, e aí você pescar esse tipo de coisa e falar, não, peraí, eu vou colocar à disposição um chofer. Né, que vai ficar indo e vindo. Então, assim, são coisas que o alto padrão, ele exige de você. Ele exige esse olhar de olhar a necessidade de dar o mais conforto possível, né, e realmente você olhar para esses detalhes. São coisas pequenas, mas que trazem uma diferença muito grande, né, que seja um chofer, ou ter à disposição outros serviços, tudo que facilita e que tira da mão do teu cliente, ele ter que ligar, ele ter que cuidar, ele ter que correr. Quando você compra para você, por exemplo, no caso de mercado imobiliário, tem que correr e tirar guia na prefeitura. Não, isso aqui tudo eu faço. Eu levo para você, você assina, quer dizer, no teu conforto. É isso que o alto padrão vai pedir. Ele não quer ter que bater fila em prefeitura, né? A não ser, não tem isso. Então, assim, você tem o serviço de back office para o teu cliente, né? Você que vai fazer, você que vai correr atrás, você vai atrás dele. Onde você está? Não se preocupa, tá onde? Eu vou aí, busco a tua assinatura, né? Do tipo, o cliente, ele não tem... A ideia é que o cliente não tenha zero dor de cabeça no processo. E que você antecipe todos os problemas. E no pós-venda, isso continua. Né? Verdade. Isso você continua. Falou uma frase muito interessante, que eu vou falar aqui. Você falou assim logo no início, gostaria de ser tratado dessa forma. Põe-se no meu lugar. Você gostaria, Renato, que eu vendesse uma casa para você e deixasse você ir na porta de cartório, em porta de shopping não, de prefeitura, acordar de madrugada e lá na ANAC, ficar igual um pateta? Não tem lógica. Não tem lógica. Não tem lógica. Só que a gente vê muita gente pecando nesse atendimento, tanto antes quanto depois. Verdade. Né? Principalmente se você tiver pouca concorrência ou sei lá. Né? Mas eu acho que terceiriza para o cliente o problema. Né? E fala, liga lá e marca tal coisa. Cara, eu acho isso inadmissível. Liga lá. Quem liga sou eu. Entendeu? Isso começa isso começa com detalhes muito pequenos, assim, Alvarenga. Por exemplo, quando alguém manda mensagem para mim no Instagram, hoje era na marcenaria, era em tudo. E eu já acho um absurdo quem responde assim, me chama no Whats. Eu falo, não, cara, assim, quando alguém entra em contato comigo e fala, Renata, queria conhecer mais sobre você e sobre a sua mentoria. Primeiro que eu respondo tudo muito rápido. E eu pergunto... Eu já ia tocar nesse assunto, tá? E eu falo, me passa seu WhatsApp, que eu entro em contato. Renata, mas a pessoa tem preguiça de anotar meu nome? Tem. É meu trabalho. É chato fazer isso, não é chato? É chato ter que pegar, copiar, abrir teu contato, adicionar seu contato, botar o nomezinho da pessoa. É chato fazer isso. É simples, mas é chato. É igual encher forminha de gelo. É simples, mas ninguém quer fazer, porque é chato. Existem coisas pequenininhas que são chatas de fazer. Então, e as pessoas não se atentam a meros detalhes como esse, do tipo, quem tem a chatice de pegar o número, abrir o contato do iPhone, adicionar a pessoa, atualizar o WhatsApp e mandar um oi, sou eu. Eu sirvo, eu pego todo e qualquer... Até tem um vídeo meu que viralizou, que eu falo, pelo amor de Deus, gente, manda o Pix separado para a pessoa copiar e colar, para de mandar na foto, para de mandar um QR Code, facilita para a pessoa, mastiga o máximo possível para o cliente. Verdade. Eu ia falar sobre ligação. Aqui na minha região, grande problema para as pessoas responderem. Vamos lá, entre 5 minutos. 5 minutos é um prazo muito bom. Renata, cara, tem gente que demora 1 hora, 2 horas, 1 semana, 2 semanas
e tem a cara de pau de falar que não tem tempo. Como é que funciona em Mato Grosso do Sul? Ah, Eu acho isso uma falta de respeito, cara. Mas fala aí, qual é a sua opinião? eu sou uma alucinada eu sou rápida. Sempre fui, talvez isso venha da minha formação em São Paulo, porque eu atendia grandes indústrias, grandes diretores de marketing, grandes gerentes de marketing, e o ritmo de São Paulo é alucinante, né? Então, se você não, então eu fui forjada nesse mercado e eu trouxe esse raciocínio para mim. Então, assim, e até hoje, mesmo que depois que eu vendi a marcenaria, eu acredito que esse conceito eles têm até hoje. Assim, para mim, 5 minutos é o limite para você responder um cliente, né? Você perde esse cliente em 5 minutos hoje. Perde mesmo. Você perde Era esse isso cara. que eu queria chegar. Então, assim, o que eu não consigo entender, pessoas que me mandam mensagem. Eu sou hoje uma empresa com pouquíssimas pessoas. Eu não tenho mais uma indústria, nem uma fábrica. Entendi. Então, assim, eu tenho 2 assistentes, eu tenho um financeiro, tal, eu tenho algumas pessoas que me assessoram. Mas hoje, nesse meu trabalho de mentoria, eu sou muito eu, né? A entrega é muito pessoal, é muito minha. Então, não tenho como terceirizar isso. Então, eu respondo direct, eu respondo todo mundo no Instagram. Eu respondo todo mundo no meu WhatsApp. É raríssimo, não vou dizer que não acontece, é raríssimo uma mensagem escapar de mim, porque às vezes vem uma onda de volume de mensagens, mas eu dou conta de responder todo mundo, Não, eu dou uma entendi. checada. Às vezes, não vou dizer que não escapa uma ou outra pessoa, pode escapar, mas, inclusive, eu fiz uma masterclass de vendas em janeiro, que eu fiz até um tráfego pago, um patrocinado. Isso que eu falo assim, eu até falei isso na masterclass, eu falei, poxa, gente, a sala cabiam 40 pessoas, mas se eu tivesse um auditório de 80, eu teria colocado 80 pessoas nessa Legal. aula, mas o meu limite eram 40 presenciais. Mas nesse tráfego pago, eu lembro que eu estava essa semana, meu filho passou na faculdade em São Paulo, eu estava procurando apartamento com ele em São Paulo, então andando na rua vendo apartamento, ainda tinha reuniões lá, eu tinha um podcast que eu ia participar lá, o tráfego pago rolando, eu tive 150 pessoas entrando em contato, porque eu não fiz ManyChat, para atender, era eu mesmo respondendo todo mundo. Ninguém ficou sem atendimento, no meio disso tudo que eu estava fazendo ao mesmo tempo. E aí tinham pessoas ali dentro que até umas que estiveram lá e umas que não foram porque demoraram demais. Eu mandei a vaga e tinha um limite, perderam de estar na Masterclass porque não responderam, não viram a mensagem. E na hora que responderam 5 dias depois, eu falei, olha, esgotou. E eu falava, cara, eu não consigo entender, se eu sozinha consigo fazer isso, vocês que têm empresa, não conseguem responder uma pessoa em uma semana. Não, gente, Eu não consigo não. entender, entendeu? Assim, as pessoas negligenciam muito ainda Demais, demais. o canal WhatsApp e direct do Instagram. É uma negligência total, entendeu? As pessoas não respondem mal. Aí, tem muita gente que ainda trata esses canais Brincadeira. como um contato secundário, como se aquilo não estivesse Brincadeira. importando, sendo que hoje 80% das vendas acontecem nesses canais. Eu levo muito a sério, Renata, principalmente no Instagram e pelo WhatsApp, porque uma mensagem não respondida, eu perco a venda de uma casa, de um avião e do helicóptero. Eu respondo todo mundo a qualquer hora. Sábado, domingo, feriado, Natal, Ano Novo, de madrugada, 4 horas da manhã, que eu vendo casa fora do Brasil. Então, o fuso horário é outro. Por exemplo, de manhã, quando eu chego aqui no escritório 8 horas, em Portugal já é meio-dia. Pois é. Então, é assim, eu tenho que estar com o telefone sempre ligado, carregado e no último volume para mim ouvir quem está pedindo socorro. Vamos falar agora um pouco, já são 18h40, vamos falar um pouco da sua mentoria. Você acabou de deixar essa deixa aí, em janeiro você teve um curso. Eu entrei hoje no seu Instagram, já tem lá um formulário para você preencher. Fala um pouco da sua mentoria, a RT Business, como é que funciona, se é tempo a tempo, são quantas pessoas,
É online, é em PDF, é um grupo do WhatsApp fechado? Como é que funciona isso, Renato? Ó, eu tenho várias frentes de trabalho, eu Tá, dou as consultorias individuais, que é mais restrito, porque aí o meu envolvimento é muito maior, então eu tenho algumas vagas, então quando começa a liberar uma vaga, eu consigo pegar outra mentoria individual, que é muito focada. E eu tenho essa mentoria em grupo, que aliás, ela está rolando, ela é fantástica. Por quê? O que eu percebi muito? Primeiro, que eu tenho que pegar esses 25 anos da minha experiência e compartilhar de alguma forma. E, inclusive, nessa mentoria em grupo, eu tenho uma parceira que é gerente de marketing também há 20 anos, que trabalhou com essas grandes multinacionais globais. E eu queria falar, olha, eu quero pegar essas grandes metodologias que essas empresas lançam, marcas maravilhosas, né, Nestlé, Procter Gamble, todas essas grandes marcas. Mas eu quero trazer de uma forma, de uma metodologia que esse pequeno empreendedor, o médio empreendedor, possa aplicar no seu negócio. Porque o que aconteceu hoje é que todo mundo, mesmo que tem uma lojinha na tua cidade, ele precisa entender de marketing. Só que ele não tem essa formação, ele não tem essa vivência, ele não conhece metodologia, ele não conhece comunicação, ele não sabe fazer. E aí ele se vê fazendo o quê? Justamente, vou copiar alguém, vou tentar imitar, só que ele perde completamente a autenticidade, ele não sabe colocar no papel os seus diferenciais competitivos. E na hora que você pede, põe no papel, é dificílimo. E é difícil até para essas indústrias, não é à toa que essas indústrias têm departamentos inteiros de marketing, estudando isso para elas, fazendo pesquisa, desenvolvendo. Eu estive em projetos enormes, só que eles investem R$ 400 mil, R$ 500 mil no lançamento, ou num rebranding de um produto como um Toddy, por exemplo, eles gastam uma fortuna para entender o que esse consumidor quer, reposicionar esse produto, entender novos comportamentos. Eles têm um budget gigantesco para ir atrás disso. Mas uma pessoa que tem uma loja pequena, mas que precisa entender disso, ele não tem essa verba, ele não tem esse conhecimento, ele não tem tempo para estudar tudo isso. E hoje a gente tem um ciclo muito rápido de mudança. Antes as coisas mudavam muito lentamente, hoje as coisas mudam. E agora com essa inteligência artificial, até o fim do ano isso vai mudar de novo. As pessoas vão mudar de novo, o comportamento vai mudar de novo. Então, esse povo não tem tempo para estudar tudo isso e não tem tempo para se adaptar. Então, visto todo esse cenário, eu construí essa mentoria para que a quatro mãos, seis, né? Porque tem essa minha parceira de São Paulo, a gente constrói o posicionamento de todos eles num grupo. O que é gostoso porque, primeiro que você sente que você não está empreendendo sozinho, você não está sofrendo isso sozinho, você tem outras... É muito bom estar num grupo onde as pessoas entendem também as suas dificuldades. É difícil você trocar ideia com uma pessoa que não empreende, uma pessoa que não passa pelas pressões do empreendedorismo. Então, é um grupo em andamento. Essa mentoria ela está sempre aberta, dá sempre para entrar na mentoria. Existe uma metodologia para criar esse posicionamento. O prazo para acabar, Renato? São São quanto seis, tempo? Os três? são seis Ah, meses. 6 meses. Com um encontro semanal online. Ela é inteira online, ela é desenhada para ser inteira online. E assim, é riquíssimo o trabalho que a gente está fazendo lá dentro. Eu falo que é quase um mini curso de marketing, um intensivo, e o nível de clareza que esses empresários estão saindo é impressionante. E ali eu ensino um monte de coisa, a gente sai com estratégias de venda, já fala sobre atendimento, eu ensino muita coisa de inteligência artificial ali, como usar essa inteligência artificial para potencializar o próprio negócio deles. Então, é como ter... E qual que é o grande diferencial? Que eu acho que as pessoas ficam com um pouco de medo. Não é uma mentoria que você vai entrar lá e você vai falar com a minha assistente. Você vai estar lá, é acesso direto mesmo. Então, não é uma mentoria gigantesca, são grupos, passa por um crivo meu, eu analiso primeiro essa pessoa para saber se ela tem perfil para entrar lá dentro, entendeu? Não dá para ser qualquer pessoa mesmo para entrar lá dentro, precisa ter um certo nível de conhecimento, não de marketing, mas eu preciso entender se ela tem um perfil para realmente estar dentro do grupo. Então, passa por um filtro antes comigo, para que faça sentido para todo mundo, porque eu também me preocupo com
com a experiência de quem já está lá dentro. Quem que vai... Tem que ser pessoas que entram para ter esse mesmo nível de conversa, para não baixar o nível da conversa, entendeu? Para não discutir, assim, não dá para ser... tem que ter um perfil mesmo, então passa por esse crivo, o que traz muita segurança também para quem está lá dentro, de que se entrar uma pessoa nova, entra uma pessoa nova interessante, também com uma discussão interessante, que vai trazer uma outra visão e que vai agregar ali no grupo. E o custo-benefício dessa mentoria eu digo, é ridículo, entendeu? Porque se você Costumo falar for... assim, é menos que uma pizza, né? Cara, é assim, é que eu venho de um universo, assim, se você for desenvolver realmente uma marca, contratar uma... Vocês não teriam nem acesso ao nível de profissional, né? Com o meu lastro, com o meu conhecimento e com o conhecimento da Mila, que é a minha parceira nesse projeto, que é de altíssimo nível, né? Então, assim, o legal, acho que dessa era da mentoria, é você ter acesso a pessoas neste nível, num valor que você jamais... Um projeto como esse, se você for contratar uma agência que era como a que eu tinha em São Paulo, não ia custar menos de 80 mil reais. Não ia, Pra ir. entendeu? Pra começar. Dali para cima, pra entendeu? isso. Então não ia custar menos de 80 mil reais para você conseguir fazer esse projeto. Então, o que eu acho legal da mentoria, de poder ser em grupo, de poder ter uma metodologia estruturada, então a pessoa entra, ela já tem acesso ao Hotmart, a todas as aulas gravadas da metodologia, uma apostila para seguir com a gente, para um material impresso. Tem muita coisa rica ali, eu já ensino a como extrair dali informações. Eu ensino, inclusive, a usar o chat GPT para pegar a metodologia e aplicar no negócio da pessoa. Então, é riquíssimo. Que legal, cara. É muito legal mesmo. Vamos lá, gente. São 18h47. Eu tinha combinado com a Renata. Seria um bate-papo de 45 minutos. Então, já passou um pouquinho. Gente, então, o Instagram dela é... Rê Tavares RT. Rê Tavares, isso mesmo. E no YouTube, eu descobri você no YouTube, muito bacana, muito bem montado. Vou fazer Renata Tavares, tem vários vídeos lá muito Vou fazer interessantes. um convite também para quem está aqui. Eu faço um quadro de entrevistas que chama Receitas de Sucesso. E eu gravo na cozinha da minha casa. E é um eu ia te perguntar. Com vergonha. Mas eu já ia te perguntar, o que você faz lá? Boa ideia. Gente, porque não tem nada melhor que um papo de cozinha, né? E eu posto muita comida também, porque meu marido gosta de cozinhar demais, então as pessoas adoram. Ai, me dá receita, me dá receita. E é um projeto que eu já tinha em mente há 2 anos. E agora eu consegui colocar, as coisas foram se alinhando, eu consegui colocar para funcionar. E eu chamo empreendedores, principalmente aqui da minha região, pessoas com quem eu tenho contato, que têm suas empresas, têm suas histórias de sucesso. E eu faço um bate-papo bem descontraído enquanto a gente está cozinhando de fato alguma coisa. E eles contam a história deles, como é que eles começaram o negócio, quais foram as dificuldades que eles tiveram. E cada um eu puxo para uma coisinha. Esse sábado, inclusive, vai sair a história do Gilmar, que ele é um visionário e ele criou a primeira vinícola aqui em Mato Grosso do Sul, que é um lugar belíssimo, maravilhoso. Inclusive vai ter um festival em julho. Enfim, a história dele é impressionante. Então, eu trago histórias interessantes e para mostrar também a real do empreendedorismo, para o povo parar de achar que as pessoas construíram do nada, né, que são histórias de 20 anos, são histórias de 15 anos. E a tal da virada de chave, que todo mundo fica... Na verdade, é uma grande construção. Eu falo que não, que nem as pessoas falam, quando que você teve a ideia do ateliê? Eu falei, assim, você saber olhar o cenário, saber juntar os ingredientes que você tem naquele momento e criar algo. A gente toma decisões baseado naquilo que a gente tem de história, naquilo que a gente tem de capacidade e habilidade de enxergar oportunidades, né? Mas fica o convite para vocês assistirem Receitas de Sucesso. Esse sábado tá imperdível. Então, gente, muito obrigado às pessoas que entraram e saíram.
Renata, eu só tenho que agradecer por ter tirado esses 50 minutos aí da sua vida. Eu que agradeço o Nosso canal está à convite. sua disposição, tá Maravilha. bom? Caso um dia surja um livro, vamos conversar sobre o livro, palestra. Luiz, quero falar sobre uma palestra, um convidado assim, acessado. O canal é para isso mesmo. Renata, muito obrigado mesmo Obrigada eu. por ter Muito tirado esse obrigada tempo. pelo convite. Um bom fim de semana para você, Lu. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau.